Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Frame a Frame. Meu nome é Samuel Cabanelas. Eu sou o Welter. Opa, eu sou o João. E hoje a gente vai falar sobre o mais novo filme, Pecadores. Cara, antes da gente falar, assim, sobre o filme mesmo, eu queria saber como é que foi a experiência de vocês assistindo. Porque, assim, falando por mim pessoalmente, sou muito fã do Ryan Coogler, já assisti todos os filmes dele, assim, e eu não tinha visto nenhum trailer do filme. Eu imaginei que ele ia falar um pouco sobre a cultura negra, né? Ele fala muito sobre essa identificação, é a luta que ele leva durante a cinematografia dele. Só que eu não fazia ideia sobre o que o filme falava, tá ligado? Tipo, eu só sabia que era um filmezinho de ação e é isso. Não sabia nem que o Michael B. Jordan ia ser dois personagens. Na minha cabeça só existia um personagem pra ele, tá ligado? E quando eu cheguei lá no cinema pra ver o filme ele começa bem, assim, pelo menos ao meu ver, né, meio sem rumo, assim. É uma narrativa bem simples e tal. Eu até tava meio confuso, porque do nada começou a aparecer uma tribo indígena perseguindo um cara, né? Eu falei assim, tá, pra onde essa galera tá querendo levar esse filme? Qual que é a história exatamente? Só que aí do nada tudo se junta de uma maneira muito foda e começa um terror, um suspense, ação, tá ligado? Sem falar daquela cena maravilhosa lá do pastorzinho, né? O Semi, como vocês queiram chamar, lá no bar deles. E, ó, mano, me surpreendi muito com esse filme, assim. Não esperava que ia ser tão bom, de verdade. Porque, por mais que é um blockbuster muito autoral, né, cara? Mano, a minha experiência com esse filme, sinceramente, ó, eu cheguei, vi o trailer, e quando eu vi o trailer, eu falei, ok, é um filme aí do Michael B. Jordan, tem uma estética legalzinha, mas assim, eu não imaginava como esse filme ia ser, como eu ia gostar desse filme, sabe? E aí, eu sinceramente sou uma pessoa que eu não sou tão fã da atuação do Michael B. Jordan, não sou um dos maiores fãs da atuação dele. Não era, né, até antes desse filme. Eu achei assim, eu simplesmente não, sabe, olhei o filme Michael B. Jordan, falei, talvez eu veja. Aí todo mundo começou a me indicar, me indicar, me indicar, me indicar. Falaram que era de vampiro, que eu falei, oxe, como assim é vampiro, sabe? Como que eu vou encaixar isso com a estética aqui do trailer, sabe? Eu vi uns pedaços do trailer. E aí, quando eu cheguei na sala de cinema e vi esse filme, quando ele começou, eu já senti um negocinho diferente, assim, tipo, parece que esse filme vai ser bom. Só que foi passando, a história foi rolando e, sinceramente, cara, sem palavras, assim. Pois então, é um filme realmente que deixa a gente desnorteado saindo do cinema, não tem como. Pessoalmente, eu conhecia, eu tinha noção de que o filme ia sair antes, assim, por, né, seguir várias páginas de notícia que falavam sobre o Ryan Coogler, o Michael B. Jordan e tal. Não fazia ideia, que nem o Samuel, de que era uma dupla de Michael B. Jordan, né? É o Michael A. Jordan e o Michael B. Jordan, né? Mas assim, sendo bem sincero, o que me atraiu pra esse filme, o que me chamou mais atenção, foi quando revelaram que ia ter a Hailee Steinfeld, né? Que eu sou completamente apaixonado, mas que não só ia ter ela no filme, como ela iria ser uma vampira. Naquele momento, venderam o filme pra mim, e eu falei: esse filme eu vou ver no cinema. E dito e feito, né? Assisti no cinema, tava muito ansioso e, cara, que experiência louca. Eu, particularmente, adoro filme de vampiro, e esse filme pega esse tema numa numa estética de época e transforma cinema e música em uma só coisa, cara. Maluquice. Sobre ver esse filme no cinema, você falou, né, que viu no cinema, e eu acho que todo mundo deveria ver esse filme no cinema. Justamente pela imersão que esse filme tem com a trilha sonora e com a fotografia, eu acho que ver no cinema é essencial para sua experiência ser melhor do que ela seria você vendo em casa ou em outro lugar. É até legal falar isso porque meio que teve um movimento aí em Hollywood. O Tom Cruise, né, cara? Você gostando ou não dele e tudo mais, não dá pra negar que ele é um dos caras que tá tentando fazer de tudo pro cinema ficar vivo, né? O cinema da gente ir na sala de cinema, assistir um filme e se apaixonar, tá ligado? E ele postou foto, tipo, indo ver Pecadores e tudo mais. E o Ben Stiller também, cara que fez o Lender, né? Fez vários outros filmes também, ele é famoso. Ele lá no Twitter, eu não lembro qual foi a página de notícias que postou falando assim: ah, mas a bilheteria desse filme tá indo mais ou menos, né? Tipo assim, primeira semana, não sei quantos milhões, tipo, filmes da Marvel dão mais grana. Aí ele falou assim, mano,
Não, não é assim. Esse filme, ele é um blockbuster, mas ele não é um blockbuster que teve tanto dinheiro pra você esperar tanto dinheiro assim de volta, sabe? Não fala uma coisa dessa, porque senão você vai espantar pessoas de assistir, né? Porque, tipo, se não tá indo bem a bilheteria, é porque relativamente é ruim o filme. E até busca uma frase do cara que ganhou o Oscar de melhor roteiro. Esqueci o nome dele, mas foi por Ficção Americana, que ele fala sobre muito isso, porque às vezes você tem filmes extremamente independentes de um lado, que não tem muita grana, e do outro filmes que tem muito dinheiro, que são filmes da Marvel e tudo mais. Só que aí chega Pecadores, eu acho que ele consegue estar no meio, sabe? Porque ele é um blockbuster, mas ao mesmo tempo ele não é o tipo de blockbuster que, pelo menos ao meu ver, né? O estúdio vai investir o tanto de dinheiro que eles têm que controlar tudo isso do jeito que eles querem, sabe? Igual eu falei, é um blockbuster autoral. Tipo, o Ryan Coogler ele teve a liberdade de fazer o filme que ele queria, tá ligado? Exatamente. Nessa questão aí do roteirista de ficção americana, ele deixa bem claro que com 200 milhões que os produtores usam para filmes da Marvel, filmes de herói, filmes como Avatar, enfim, poderiam ser feitos 20 filmes de 10 milhões de dólares com diretores autorais. Foi exatamente essa frase, isso mesmo. E hoje em dia, o parâmetro de qualidade é financeiro, né? Então, frequentemente a gente se depara com notícias: ah, tal filme vai fazer tantos milhões só tantos milhões na segunda semana de estreia, sei lá o quê. Não dá pra encarar a arte dessa forma, sabe? Parece que a gente tá sendo condicionado a só olhar filmes por esse lado financeiro e, enfim, isso não funciona nem um pouco, né? E eu acho que meio que dá também os grandes estúdios começarem a abrir a mente ali, porque a gente tá vivendo numa saturação do. Tipo assim, eu vou falar do cinema, mas da arte em geral, assim, né? Mas do cinema especificamente falando, onde é remake de tudo quanto é filme, né? Tipo, é franquia que não precisa continuar tendo filme, mas continua tendo filme, entendeu? E talvez Pecadores seja o início de um movimento de estúdios começando a abrir a mente para fazer isso. Em vez de 200 milhões em um só, vamos começar a dividir um pouco ali, que talvez a gente consiga reviver isso, né? Que assim, é bom pra gente que gosta, e agora falando financeiramente também, eu acho que Pecadores lucrou e está lucrando bastante, né, também. Já passou dos 200 milhões, se eu não me engano. É, algo que Capitão América aí eu não sei se chegou, tá ligado? Pois então. Tem uma diferença, né, entre filme e aquele filme que. Aquele filme comercial. É que filme comercial não é um termo muito correto, né? Mas é aquele filme que é pra vender, né? E a Marvel é profissional em fazer filmes nesse, nesse estilo aí, que é, não se importando com a arte, mas mais com o valor que ela vai vender, né? É foda. E se a gente analisar bem, assim, o filme meio que fala um pouco sobre isso também, né? Só que um pouco da apropriação da cultura negra, cara. E eu queria até trazer uma curiosidade sobre o Ryan, mano, que eu acho que foi uma notícia, eu pelo menos não lembro de ter lido, mas eu acho que faz sentido quando a gente coloca no contexto do filme sobre uma das críticas dele, né? Ele, durante a pandemia, cara, deu polícia. Ele foi preso, entre aspas, né? Não foi preso, mas a polícia chegou a abordar ele porque ele foi no banco pegar um dinheiro. Ele pegou uma quantia de dinheiro um pouco maior, porque, porra, o cara tem grana, né, mano? Dirigiu Pantera Negra, Creed, ele tem o dinheirinho dele e tá certo, e é isso. Só que a galera do banco achou isso muito estranho e ligou pra polícia, né? Então, isso é um caso de racismo escancarado, só que eu não vi notícias nenhuma disso, eu só fui descobrir agora. E eu acho que o filme ele fala um dos temas, eu acho que é sobre isso também, né, cara? Porque por mais que passa algumas décadas, né, atrás, e lá, né, era mais, vamos dizer assim, mais claro, né, o racismo, se você for parar para analisar, hoje também é bem explícito, assim, né? A gente só usa o termo enraizado, mas, assim, na minha cabeça continua sendo bem explícito. Se você quiser enxergar, você enxerga, entendeu? Um pouco de propriedade pra falar sobre isso, né? A gente passa na pele sobre isso. E eu acho que, aliás, já conectando com Pecadores, eu acho que ele é uma conversa principalmente com o povo negro, sabe? Eu tava assistindo na sala de cinema, eu tava conversando,
Eu conversei com um amigo, né, depois que eu... E eu tava com um amigo negro e com um amigo branco, sabe? E deu pra ver a diferença das experiências que foi eu e o meu amigo negro e o meu amigo branco vendo o filme, sabe? Porque, querendo ou não, é uma conversa mais íntima, sabe? Com quem passa por aquilo, quem passa por pele, quem entende um pouco. Obviamente que não de forma tão agressiva como era na época da segregação e da lei seca, né? Mas, de qualquer forma, conversa muito porque pequenas coisas, assim, já se conectam totalmente com o nosso cotidiano, né? Eu ia falar que o bar, cara, eu acho que ele representa muito isso, né? Porque o bar ele é um espaço tanto de resistência, mas quanto de celebração também. Ele tem essas duas funções, vamos dizer assim, no filme, na minha visão, pelo menos. Ao meu ver, né, o filme, assim, tudo mais, a mensagem principal, vamos dizer, eu acho que ele é a busca pelas raízes, né? E o progresso, entre aspas, do mundo, ele não pode apagar essa memória, entendeu? Eu acho que o filme, igual o João falou, né? Eu não vou me identificar assim tanto, eu só acho o filme muito foda, entendo, mas eu não compreendo na pele, né, cara? E eu acho que o filme ele consegue comunicar muito bem, assim, com todos os públicos, mas o João mesmo falou, principalmente com a galera que passa por isso, né? Entender que a sua cultura, ela muitas vezes ela é remodelada e vendida como cultura de outro povo. Exatamente. Eu também não tenho propriedade pra falar de nada, né? Mas, como uma pessoa de fora dessa realidade, é interessante como o filme não só trabalha essas questões, mas consegue abranger essa discussão para um nível maior, comentando sobre música, quem sabe, né, arte como um todo, e questões de cultura mesmo, né? Cultura de ancestrais, enfim. E é interessante como trabalham isso com a ideia de vampiros, né? Porque os vampiros são essas pessoas tradicionais que levam a sua tradição ao longo de décadas, décadas, séculos e séculos. Só que ali no contexto do filme, essa cultura é a cultura negra, né? Eles estão ali para continuarem com o jazz vivo. No caso depois, né? Quando, spoiler, o Michael B. Jordan e a Hailey Steinfeld são vampiros, né? Sim. Na cena pós-crédito, né? Pós-crédito, ou durante os créditos, no caso, né? Assim, é um filme muito religioso, né? Até o próprio nome fala, mas eu tava dando uma analisada, assim. Você pega e o filme, ele tem várias religiões e tanto tem a religião cristã ali, né? O pai ali o protagonista, o pastorzinho, o pai dele é o pastor da igreja local, né? A gente tem uma religião da tribo indígena que tá caçando vampiro. Eu posso dizer que o vampiro tem a própria religião dele. E também, se você pegar a galera do Ku Klux Klan lá também, eles têm uma crença e querem disseminar uma mensagem, mesmo que seja de ódio. Então, acho que a gente pode considerar de uma certa forma, né? Eles têm um culto lá, uma religião. Então, o filme ele trata sobre, ele tem esse retratamento de várias religiões. E os vampiros, cara, eu acho muito legal a metáfora que o Ryan traz com os vampiros. Porque além de como. É como a cultura negra é consumida e distorcida, né, cara? Apropriada e tal. E é muito legal porque eles falam assim, enquanto eles estão tentando entrar lá, né, no bar e, enfim, pegar o pastorzinho lá, eles falam assim: galera, então, vem com a gente. A gente é uma grande família, né? Todo mundo aqui é um só e tudo mais. E eu acho isso muito. É muito pesado ver isso, assim, porque, igual eu falei, se você parar pra pensar. Se você não for ignorante e você olhar para a sociedade atual, é um pouco que isso, né? E os vampiros é muito legal também porque eles têm uma identidade em comum, né? Se você pega um, o principal sabe o que o outro tá pensando. Então ele meio que tá sugando a sua própria identidade, tá ligado? É uma ideia meio corra do Jordan Peele, né? De tomar a mente do outro, né? Não pensar com a própria cabeça e tal. Reflete muito sobre a questão de escravidão, enfim, que perdurou durante tantos anos, né? E diante disso, a gente pode colocar que eles botam irmão contra irmão, e no caso do filme, literalmente, né? Eu acho que os vampiros no filme, eles são abordados de forma muito boa, na minha opinião, né? Vendo
filme eu cheguei a essa conclusão, porque por mais que os vampiros sejam ali inicialmente brancos, né, que o cara mordeu os dois da KKK lá, eu não, ao longo do filme você vê que a questão do vampiro não é uma questão racial, sabe? Eu até achei que o diretor ia brincar um pouco com a questão racial, mas não, ele não brincou e colocou os vampiros ali, tipo, mais como eu quero que você seja um vampiro, sabe? Meio que foda-se sua cor, tá ligado? E eu achei que isso foi legal até, porque eu acho que isso ajuda a desenvolver o personagem do vampiro, sabe? Eu tive a mesma impressão, porque, né, o material promocional já tinha revelado que a Hayley Steinfeld seria uma vampira e tal, mas era a única que tinha sido revelado como uma vampira. Daí eu pensei, bah, vão deixar só a mina branca como uma vampira e todo o pessoal vai ser resistência ali, né? Só que a partir do momento que todo o pessoal do bar, todo o público foi expulso, retirado dali, foi pra fora e tal, e começaram a virar vampiros, daí surgiu essa dúvida em mim também, assim, de pra onde será que vai essa discussão, mas que acabou sendo mais esclarecida no final, com todo o debate musical, cultural, enfim. Daí fez um pouco mais de sentido. Mas de qualquer forma, só de ter vampiro, independente de subtexto ou não, eu já acho do caralho. E são vampiros muito fiéis ao que são os vampiros mesmo, né? Pô, só vai morrer com estaca de madeira no coração e no sol, entendeu? Acho isso muito legal. Pra entrar tem que ser convidado também, né? Cheio dessas coisas, eu acho bacana. É um filme bem com apelo clássico, assim, mas que ao mesmo tempo pega um pouco do trash, né? Tanto que compararam muito com o Drink no Drink no Inferno? Inferno, né? Eu não cheguei a ver ainda, mas ele é um filme que foi atuado e escrito pelo Quentin Tarantino, né? E pelo que eu entendi, é meio que um Pecadores, só que sobre a cultura latina, né? E no final é sempre a mesma coisa, assim, né? Tipo, nos Estados Unidos. Eu ia falar América do Norte, mas eu acho que a crítica é mais sobre os Estados Unidos especificamente. Como que, tipo, quem construiu os Estados Unidos e toda a cultura é, não é valorizada, tá ligado? Exatamente. A base de toda a cultura não é. Existe esse roubo cultural. E os Estados Unidos têm essa cara, né? Porque os Estados Unidos não tem cultura. Os Estados Unidos é um grande Frankenstein que pegou culinária daqui, pegou moda daqui, enfim. Sim. Mano, essa crítica aos Estados Unidos, ela vem, acho que em qualquer filme que se preze, ela vem, acaba chegando, né, desse tema. Porque, indo mais para o lado dos filmes que conversam bastante, né, com o povo negro, que são os filmes do Jordan Peele, né, o próprio Us também faz crítica a isso. Então, acho que não poderia faltar num filme de segregação essa crítica aos Estados Unidos e como o próprio. Eles até falam no filme, né? Em como o estilo musical dos negros é roubado, sabe? Eles gostam do que o negro produz, mas não gostam do negro, sabe? Pô, cara, eu acho que a cena de dança fala muito sobre isso, né? Porque a cultura que muitas vezes a gente considera popular, muitas vezes a gente não sabe exatamente como nasceu, né? E a cena de dança, ela também tem elementos da cultura asiática, se eu não me engano, né? Que tem aquele casal lá, que ajuda os irmãos lá. E é muito legal, vocês já assistiram aquele filme A Voz Suprema do Blues? Tem a Viola Davis e o ator do Pantera Negra. Fala um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre isso, eu acho que dá pra linkar bastante, que é o seguinte. Na Voz Suprema do Blues, tem a galera, uma banda, toda negra, fazendo um blues e tal, beleza. Grandes compositores e cantores, artistas. Só que no final, quando vai pro rádio, quem grava é uma banda branca, entendeu? E eu acho que é um pouco sobre isso aí que essa cena de dança mostra, que ela mostra tudo que aquele povo ali de fato é, como que surgiu e que se a gente for olhar hoje é vendido como um produto, tá ligado? Popular, assim, de boa. E na Voz Supremas do Blues, a gente vê que quando os brancos estão tocando blues, eles tocam, beleza. Agora, quando a galera preta ali de verdade tá tocando, mano, eles tocam e cantam com paixão, sabe? Eles fazem parte daquilo, eles entendem aquilo. Então acho que é sobre isso, entendeu? É como se alguém tivesse chegado ali, tá ligado? No Capão e começasse a cantar Racionais, só que morasse em Moema, entendeu? Mais ou menos isso, assim, que eu acho que é a crítica
dessa cena de dança e faz, que é excelentemente bem gravada. Tipo assim, eu juro pra vocês, mano, quando ela passou, o que eu queria era pegar o controle remoto e voltar pra assistir de novo, tá ligado? Tentei procurar no YouTube também pra me assistir, porque, cara, essa cena é fenomenal como ela é feita, ela é muito bonita. Pastorzinho cantando, puta que pariu, tá ligado? A cena é fenomenal, não tem nem o que falar, meu Deus. Eu falo muito de orgasmo cinematográfico, né, cara? E olha, naquele momento no cinema, eu fiquei maluco com aquele plano de sequência, mano. Maluco. Meu Deus do céu. Mas eu discordo na parte de que tem uma crítica, tipo, nessa cena. Eu não acho que seja necessariamente uma crítica, mas uma homenagem, sabe? Mais uma valorização da cultura negra, asiática como um todo, sabe? Eu, com essa cena, obviamente que, né, eu fui, assim, de forma absurda, mas esse orgasmo que você comentou, eu tive principalmente na cena em que o pastorzinho tá chegando na igreja com o violão na mão, sabe? E aí o pai dele começa a falar. Quando o pai dele começa a falar, tipo, começa a falar da voz, aí aparece o velho que tocava gaita lá na ação, que foi também, e começa a mostrar todo mundo, sabe? De acordo com o que o pai dele falava, começa a mostrar as pessoas. Nesse momento, cara, eu assim, eu acho que querendo ou não, quando você começa a admirar a arte, você começa a se tornar uma pessoa delicada, né, para a arte te dá. Então eu comecei assim, eu me emocionei de fato, mas não porque era uma cena necessariamente triste, sabe? Mas porque era uma cena linda, era uma cena assim que tipo, a arte se manifestando, sabe? E nessa parte eu tava tipo, minha mão assim tava gelada. Eu não tava sentindo minha perna, que eu tava no cinema, né? Não tava sentindo minha perna, assim, minha perna tava formigando e eu, pô, sabe aquela cena do Corra em que a mulher fica passando a colher na xícara e o cara fica totalmente hipnotizado? Era eu nessa cena, eu tava totalmente de xereca. O cara gritou absoluto cinema no meio do cinema. Meu Deus do céu. No final todo mundo bateu palma. A sessão de vocês foi cheia? Foi relativamente cheia, cara. Não foi tanto, mas tinha uma boa quantidade de pessoas. Que surpresa, pô. Minha sessão foi meio vaziazinha. Considerando que eu assisti o filme no interior de Minas Gerais, onde a única sessão que tinha era às 10 horas da noite, tava lotado, tá ligado? Tipo assim, poucos filmes eu vejo que lá assim realmente lotam, entendeu? Tipo, o último filme que eu fui ver lá, que tava lotado assim, foi quando eu revi Ainda Estou Aqui, depois do Oscar ainda, que Ainda Estou Aqui ficou muito tempo no cinema, né? Tipo, foi os dois filmes que eu mais vi cheio lá esse ano. Porque geralmente tem sessão que nem gente tem, tá ligado? Eu fui ver Homem com H do Ney Matogrosso, que inclusive pra mim é o segundo melhor filme do ano, só perde pra Pecadores dos que eu vi até agora. Tinha tipo eu mais três pessoas, tá ligado? Mas, cara, falando sobre o final, que você disse aí que a galera até aplaudiu, esse final eu fui analisar e é muito, muito profundo quando a gente analisa os colares, os cordões lá que o Michael B. Jordan tá usando. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele tem um colar de proteção, né? Que a sua. Acho que seria ex-esposa, né? Que, que eles tiveram a filha, mas depois se separaram e reconectaram ele naquela noite, mas ela acabou falecendo. Ela deu um colar pra ele de proteção, mas ele tira aquele colar na hora que ele vai enfrentar a galera da KKK. Não sei, aí a gente tem duplas interpretações. Talvez seja que ele não estava acreditando naquilo, né? Ele estava usando mais como um gesto de carinho e não acredita naquilo. Ou foi no sentido de, tipo assim, que se foda, não preciso de proteção e é isso, eu vou acabar com a porra toda, entendeu? Eu acho que pode se encaixar nos dois de uma maneira bem legal, assim. E ele tem um outro colar, que é uma moeda. Que quem tem esse outro colar é o irmão dele, né? Que acho que a moeda simboliza que eles são parceiros de negócios, mas também que eles são irmãos e parceiros de vida, assim, né, cara? E é muito legal porque ele tá com esse colar aí no pescoço, só que naquela Tommy Gun que ele tá tirando, que eu acho que aquela cena, a que mais apareceu no trailer, né? Ele tá com, ele tá com um colar do irmão lá também. Então, tipo assim, mano, eu sei que você não tá aqui comigo, né? Tu virou vampiro e tudo mais, mas é meio que, tipo, você está comigo aqui nessa luta, tá ligado? Ele levou o irmão. E eu acho essa cena muito bonita, até porque depois dele acabar com a porra toda lá, que é uma cena. Aquela é o tipo de cena que eu falo que o Tarantino gosta de fazer, mano, que é tipo a violência justificada que dá satisfação de ver, tá ligado?
Aí vem uma cena bem triste, assim, mas ao mesmo tempo muito bonita, que é quando ele se reencontra com a filha dele, né? Eu comentei sobre isso com o meu amigo, né? Meu amigo comentou sobre isso comigo, aliás. Essa cena, né? Falou, era uma cena lá Tarantino, né? Que tipo, aquela violência exagerada, sabe? Só que aquela violência satisfatória que o filme traz. E de fato, cara, esse lance que você falou sobre as parcerias. Esse filme ele consegue desenvolver a, como que eu posso dizer? As situações dele de formas que abrem espaço para mais de uma interpretação, sabe? Eu, sinceramente, pago muito pau pra filme assim, porque eu acho que, querendo ou não, deixa o filme mais rico, sabe? Você vê com um olho, por exemplo, eu ver com outro olho, eu que sou negro, ou um asiático ver com outro olho, tá ligado? De acordo com os níveis da sociedade. Mas é isso aí, cara. Cara, falando agora, eu vi 2 comentários, assim, nas redes sociais, mano, que eu queria trazer que eu achei bacana. A gente falou do Tarantino aqui várias vezes, né? Tanto no Drink do Inferno, que ele escreveu e atuou, e também como esse filme tem um pouquinho da essência dele na parte da violência, né? Eu acho que até da comédia também. Vocês se incomodaram com isso? Teve gente que falou que não gostou muito desses alívios cômicos. Eu acho, sinceramente, que o pessoal hoje em dia é muito conservador, cara. Se você vai assistir um filme chamado Pecadores e não quer ver mulher bonita falando sobre se pegar com Michael B. Jordan, você está errado, mano. Você está errado. E sobre esse lance aí do anticlímax, ô Samuel, eu imagino até uma das pessoas que falou isso. Eu conheço essa pessoa, mas eu discordo bastante. Eu discordo bastante porque eu acho que o filme ele trabalha exatamente em cima dessa montanha russa de emoções, sabe? Eu acho que você focar muito. Eu acho que o filme ele focou essencialmente no que era para ser focado, sabe? Aquele se melhorar estraga, porque tipo como que eu posso dizer? É exatamente, o anticlímax vem exatamente pra. Eu acho que é o que dá o valor pra cena o anticlímax, né? Tem gente que não gosta de anticlímax. Eu, sinceramente, sou um cara que sou muito fã de anticlímax, aliás, por isso até eu não detestei o Joker, o segundo Coringa lá, que é filme broxou quase todo mundo que foi assistir, por causa que ele é feito em cima de anticlímax, e eu gosto. Então, tipo, eu acho que não foi uma escolha tá longe de ser uma escolha errônea, sabe? Porque eu acho que é exatamente o que dá a sequência pro que o filme quer transmitir, entendeu? Que é a ideia que, porra, a ideia que o filme passa, o filme inteiro, entendeu? Ainda nessa questão de humor, enfim, das piadas do filme, a gente, como pessoas, não vivemos nossas vidas só em drama. Imagino que hoje o Samuel tenha sorrido, tenha rido em algum momento do dia dele. Imagino que o João tenha contado piadas no dia de hoje e não tenha ficado o dia todo de cara fechada, sabe? Então, se você vai ver um filme sobre relacionamento familiar, amoroso, de amizade, com conhecidos, enfim, e não espera piadas, uma boa relação, um bom desenvolvimento, seja dos personagens ou da relação deles, o que que você tá esperando, sabe? Porque é isso, mano. Relações humanas é isso, sabe? Eu acho que isso é essencial para o desenvolvimento. Desde que não seja, não sejam piadas que cortem completamente com o clima do filme, tipo como em filmes da Marvel, por exemplo. Cara, assim, eu ri, tá ligado? Tipo assim, sendo bem sincero, quando aconteceu tudo aquilo, eu esqueci o nome do cara lá. Ele falou assim: acho que me caguei, entendeu? Tipo assim, eu dei risada. E ao mesmo tempo, assim, cara, eu sou cagão. Quando começou o filme, tava dando aqueles flashback lá, né? Com o cara entrando na igreja, segurando um pedaço da guitarra. Eu estava assim, caralho, mano, que merda, que eu vim ver esse filme sozinho, entendeu? Então, assim, chegou nesse momento, eu estava com medo dos vampiros, eu achei os vampiros realmente aterrorizantes. E eu rir não me deixou com menos medo, entendeu? Eu acho que só, não sei, deu uma enfatizada na minha experiência. Eu meio que me acomodei na cadeira e falei, caralho, agora vai vir briga, vai ser da hora, entendeu? Foi uma coisa assim, entendeu? Eu não acredito. Eu entendo que às vezes esse alívio cômico, como por exemplo em filmes da Marvel, como muitos outros filmes fazem, pode atrapalhar. Mas eu acho que esse filme ele pega tudo que um blockbuster, um filme comercial tem de bom
e faz com que seja, de fato preste, tá ligado? E não caia num clichê. Pô, quando ele fala, acho que me caguei, eu falei, você tá de sacanagem, mas muito bom esse filme, vai, continua, eu quero ver mais 3 horas se puder esse filme, eu quero ver, entendeu? Eu tive essa Continua se sensação. cagando, Belly Slim. Eu me caguei também, eu admito. Os vampiros são assustadores, mano. Aqueles olhos vermelhos dele lá. E é legal porque, tipo, o vampiro clássico, mano, eles só entram na casa, acho que se for chamado. Tem uma coisa assim, né? Se for É convidado. convidado, velho. Isso. E os vampiros não entravam. Tipo, isso me dava uma agonia do caralho, porque, tipo, eles estavam na frente da porta, com a porta aberta, e, tipo, eles não entravam, ficava demorando, entendeu? Ficava nessa putaria e isso me deixava muito agoniado, cara. Eu vi um comentário que era o seguinte, que se você pegasse o Tarantino e o Spike Lee pra fazer um filme junto, Pecadores podia ser uma das coisas, um dos projetos que iam sair, cara. Eu acho também, eu acho que todo diretor se inspira, de certa forma, em outro, né? O que hoje em dia, pelo menos, não existe um cara 100% original, né? É impossível. E pegando uma fala do Tarantino, ele fala exatamente isso. Ele fala que assim, que a criação de novas coisas são referências de pessoas que você admira e coisas que você vê na vida e junta e faz algo novo, né? Então, Se tem alguém que pode falar isso, é o Tarantino, né? Tarantino é tão referenciado e marcante, mas é um dos diretores populares menos autorais. Quer dizer, autoral ele é, mas original não. exato, se for para pensar exatamente. E outro comentário que eu vi é o seguinte, que eu até achei engraçado. Ele falou assim: esse filme é como uma música do Kendrick Lamar. Você pode simplesmente não prestar muita atenção no que tá falando na letra e curtir, né, a música e tipo assim, igual você curte o filme, pô, filmaço, se você for para ver um filme, você vai gostar, entendeu? Agora, se você analisa a letra e analisa o filme, você fala, caraca, tem muita coisa a se dizer, entendeu? Sim. Complementando isso aí, eu acho que é justamente por isso que o filme ele é acessível para todo mundo e não só para a comunidade negra, sabe? Porque além de ter a mensagem que, como você disse, é uma mensagem que alguns pegam com mais facilidade, ou por estudar cinema, ou por às vezes simplesmente vivenciar as paradas na pele de certa forma, e outras pessoas vão assistir, vão gostar de como o filme segue e vão gostar do filme às vezes, muitas vezes sem entender a mensagem, sabe? Então, eu acho que isso é até um ponto positivo, porque, primeiro, promove o filme com uma mensagem legal, e o filme alcança mais pessoas e o filme se torna mais acessível também, querendo ou não. Eu acho que eu sou do tipo de pessoa que defende que um filme tem que ser acessível, sabe? Eu, João Vitor, pode discordar de mim com todos os argumentos, mas eu acho que um filme ele perde um pouco do poder que ele tem se ele não é um filme acessível de se assistir, que não tem uma mensagem tão acessível de se compreender, sabe? Eu sou do cara que valoriza. Eu acho que Pecadores ele trabalha muito bem nisso, entendeu? Ele não esconde a mensagem dele, ele de fato fala o que tem que ser falado e a pessoa tá ali pra ver, entendeu? Se a pessoa não gosta, ela levanta da cadeira e vai embora, sabe? Mas o filme não se esconde, ele não é um filme que se acovarda, ele é um filme que vem e, usando uma expressão meio feia, bota o pau na mesa e é isso, tá ligado? Tem um filme, cara, que você falou essas coisas de ser acessível, eu concordo com você, que eu lembrei muito que é o filme da Barbie. Não sei se vocês gostaram ou não do filme, mas assim, conhecendo a Greta, cara, eu acho que ela poderia ter feito um filme muito melhor, tá ligado, da Barbie. Só que se ela fizesse um filme melhor da Barbie, não seria sobre a Barbie em si, seria sobre, sei lá, uma boneca aleatória e seria um filme mais independente e não ia chegar a tantas pessoas, né? Eu acho que a Mattel deixou a Greta criticar a Mattel até um certo nível ali. Mas eu acho que a decisão dela foi certa, porque eu acho que ela conseguiu passar a mensagem e foi um filme extremamente, assim, que fez, né, pô, causou movimento. E todo mundo foi de rosa ver o filme no cinema, muita gente foi ver o filme, entendeu? Mesmo quem nunca viu um desenho da Barbie e tudo mais, enfim. Eu acho que ela fez o certo. Pode não ser a obra mais complexa cinematograficamente falando, mas eu acho que cumpre o seu papel de arte, quanto, além de ser acessível, passa a sua mensagem para os públicos, todos os públicos, assim, né, em geral. Acho que consegue comunicar bastante. Claro que sempre vai ter pessoas que não entendem, falam assim, esse filme é uma merda, é filme de mulher, mas eu acho que grande parte passou uma mensagem bacana. E eu acho que Pecadores faz isso também, só que aí eu falo um pouco, eu mudo um pouco minha fala, porque eu acho que cinematograficamente falando, esse filme é sensacional também. Eu acho que nessa questão aí,
o filme da Barbie pega muito, porque ele não utiliza da imagem, da fotografia pra criticar algo, né, pra fazer uma crítica, e sim mais de diálogos, como foi dito anteriormente. Então, é um filme muito óbvio, né. Eu reassisti Barbie recentemente, no ano novo, e cara, que diálogos óbvios, que monólogo chato, fica difícil, assim, sabe. E eu acho que, claro, né, é um filme mais comercial, tal. Comercial não, é um filme, qual era a expressão mesmo? É blockbuster? Mas enfim, era um filme que botava uma expectativa pra vender, né. Então é compreensível. E nesse quesito eu acho que Pecadores trabalha muito bem, porque ele não precisa de diálogo pra passar uma mensagem e pra deixar claro sobre o que o filme é. Aquela cena, aquele plano sequência que a gente comentou, é uma síntese do filme por completo e representa muito bem tudo que ele é e o que ele quer falar, sabe. Em nenhum momento a gente precisa de um personagem falando: "Olha, ai, mas a música ela me ajudou a entender mais a minha cultura e hoje eu sou o artista que eu sou", sabe. Então, é um filme muito mais grandioso e bem desenvolvido nesse quesito. Eu também acho que quando não fala, assim, diretamente, eu acho que a mensagem toca mais. Mas vendo também o objetivo da Barbie, que eu acho que era até comunicar tanto com a galera que cresceu brincando com Barbie, pessoas, crianças mais novas, né, eu acho que acaba tendo que ter esse diálogo expositivo, assim. Exatamente, exatamente. É isso que eu ia falar, porque assim, eu entendo a sua visão e até certo nível eu concordo, Matheus. Eu concordo até certo nível, porque eu acho que alguns filmes, principalmente pelo momento político que a gente está, no mundo inteiro, tem muita gente que simplesmente não tem a capacidade de entender muitas mensagens óbvias, sabe? Mensagens óbvias que, no caso, pra gente que consome cinema é uma mensagem óbvia, só que tem gente que não tem esse acesso mesmo a entender uma mensagem que, tipo, é, por exemplo, acho que a Barbie utiliza, assim, de métodos, não, obviamente, que não chegam nem perto dos métodos de Pecadores, né? O Pecadores, ele é uma experiência imersiva, ele não é só o diálogo, como você falou, ele tem toda a questão da música, tem toda a questão de tudo. A ambientação, os personagens são muito bem pensados na história. Eu acho que com toda certeza isso valoriza muito mais a obra do que Barbie, né? Só que eu acho que em alguns momentos é o que o Samuel falou, sabe? Que, pô, Barbie não é só um filme pra quem necessariamente vê filme, sabe? É um filme pra aquela tia que brincou de Barbie quando era criança, é um filme para até pra criança que brinca de Barbie, só que obviamente que a criança não vai entender como uma pessoa mais velha entende, entendeu? Então eu acho que quando o filme ele usa desses elementos tanto culturais quanto até esses elementos nostálgicos como a Barbie, ele precisa trazer uma mensagem. Obviamente que se ele fizer de forma mais trabalhada vai ser melhor, mas ele precisa trazer uma mensagem, sabe? Uma mensagem que não seja, obviamente, que promova tipos de comportamentos que não devem ser, entendeu? Que critique alguma coisa. Não, eu entendo esse quesito. Eh, eu concordo que precisam existir filmes que são óbvios, né, Sim, sim. porque nem todo mundo tem, enfim, uma base cinematográfica tão bem desenvolvida e trabalhada para compreender alguns conceitos visuais, sejam de fotografia, né, filmagem, enfim. Que, querendo ou não, é algo mais nichado, né. A gente debate, a gente comenta, tal, mas se pegar, como você citou, a mulher que brincava de Barbie há anos atrás e botar ela pra ver um filme da Barbie que é extremamente cult e busca esse sentimento pela imagem, por outros elementos, tal, não vai ter o mesmo apelo do que o Exatamente. filme blockbuster e enfim. Nisso eu concordo 100%. E, mano, uma coisa que eu acho, assim, uma pena é que o filme, não acho que ele lançou pra isso, né? Mas, assim, claramente, independente do filme que os filmes que lançaram ao longo desse ano, eu acho que esse filme tem que ser bem valorizado nas premiações, sabe? A experiência imersiva dele, ele vem muito forte. Acho que é por isso que é importante ver no cinema. Ele foi gravado para IMAX,
Eu não assisti a IMAX, né? Eu acredito que também a maior parte das pessoas não tem condição de assistir a IMAX, mas no próprio cinema comum mesmo, eu acho que o som é bom, dá pra você ver como a mixagem de som desse filme, o sound design é fenomenal, né? Além da trilha sonora por si só, assim. A gente falou da fotografia e tudo mais. Eu acho que esse filme, infelizmente, não acho que vai ser tão lembrado futuramente nas premiações, porque lançou muito no início do ano, né? Porém, acho que a gente tem que fazer essa menção assim pra ele de que até a atuação, cara. Você falou que não gosta muito do Michael B. Jordan, mas você mesmo falou, cara, tirei o chapéu, o cara foi bem, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que valorizar assim muitos atores ali que talvez eu fui ver o elenco, né, antes de ver o filme. Muita gente eu não conhecia, conheci agora. O próprio Pastorzinho, pô, mano, o cara cantou, tá ligado? As coisas tudo lá, tocou. Eu vi um vídeo dele depois. Ele realmente se entregou total, não tinha dublê assim na hora ali pra ficar tocando a música e cantando pra ele. Ele realmente fez. E isso é uma. Eu acho que, eu vou dizer assim, é um artista totalmente completo ali no personagem dele. Acho isso muito bacana. Então, tudo bem que não vai ser uma indicação ao Oscar, mas o Frame a Frame tá dando prêmio para pecadores. De todas as questões técnicas e prêmios principais, tá aí pra você. Muito foda. Com certeza vai estar na minha lista de top 3, top 5 do ano. Se não top 1, né? Até agora tá top 1 pra mim. Eu acho que ele vai ser o Rivais desse ano, sem dúvida nenhuma, porque Rivais foi o filme que lançou ali em meados de abril, maio. Não levou nada, né? Não levou nada em premiações. Então, nem sequer foi indicado. Ai, cara, só de lembrar que aquela trilha sonora absurda não entrou em consideração pra ser indicada, é maluquice. Mas enfim, eu acho que Pegadores vai ser o Rivais desse ano, não só nesse sentido, mas também no sentido de ser o filme do ano. Porque pra mim, assim, né, teve a Nora no passado, teve Ainda Estou Aqui, mas não sei dizer se é ou não é, mas Rivais pra mim é o mais marcante, o mais memorável do ano passado. Eu acho que ano que vem a gente vai olhar pra 2025 e lembrar de Pecadores, e lembrar do Michael B. Jordan, Brucutu, e lembrar de Mulher Bonita Vampira, sabe? Pra mim, esse filme já entrou como um clássico da cultura cult, assim, na minha cabeça. Assim. Ele, pra mim, virou um clássico instantâneo. E se não Então, virou pro resto das pessoas, pra mim, eventualmente vai acabar virando. Porque você pega um filme de suspense, ação, terror, com negócio de comédia, né? Alguns picos de comédia ali. É um filme que fala sobre um tema muito importante, então ele entra em tantos gêneros diferentes, pra mim não tem como ele não se tornar um clássico, tá ligado? Eventualmente, pelo menos. Que é um filme de crime, é de romance, é de terror, é de tudo. É um filme musical também. A gente não citou, mas é um filme musical. Tipo, na descrição dele tá dito como um filme musical. E é maluquice que um filme dito como musical, considerando todo esse preconceito do público, e mesmo assim o filme conseguiu esse público, toda essa crítica elogiando e tal, é coisa de maluco. Mas enfim. eu queria falar primeiro sobre o lance do Oscar, né? Do Oscar que a gente fala que, querendo ou não, gostando ou não, o Oscar é a maior premiação para filmes que a gente tem e de mais relevância, sabe? O que mais pesa na carreira de um ator é o Oscar, querendo ou não. E aí, sobre isso, eu ainda acho que o Pecadores vai levar ainda o Oscar de melhor trilha sonora, no mínimo. Eu ainda acho que vai. De forma otimista, claro, porque não dá pra confiar, né? Mas eu acho que leva de melhor trilha sonora, sim. Porque, não necessariamente porque não vão sair filmes com trilhas sonoras boas, mas porque eu acho que não vai chegar um filme que se compare, sabe? Eu acho que acho que a academia já tá com um pouco disso na cabeça, sabe? Pô, mano, geralmente a gente esquece os filmes que lançam há muito tempo e aí, sabe, esquece deles no final pra premiação e acaba injustiçando, né? Eu acho que, sinceramente, ao longo do ano vão lançar filmes em que vão eu não posso prever o futuro, né? Mas eu acho que não, Michael B. Jordan não vai levar de melhor ator e nem algum outro ator vai levar de coadjuvante. Mas
pelo menos um trilha sonora eu espero aí, porque, sinceramente, é maluquice. E sobre o que você falou, Samuel, de entrar pra história, né, como que eu posso... Qual que foi o termo que você falou Eu mesmo? falei história dos gêneros aí, né, da cultura geek, que gosta de Então, terror, essas coisas. eu tenho uma review no Letterboxd de um amigo que eu tenho, Felipe Lima, que ele fala, né? Algo já nasce clássico ou se torna um clássico com o tempo? Essa resposta você tem instantaneamente após assistir Sinners, uma aula de cinema e estilo do já consagrado Ryan Coogler. É o quinto trabalho de Coogler como diretor e a quarta colaboração com Michael B. Jordan. Já vimos colaborações históricas no cinema como Scorsese, De Niro, Tarantino, Samuel L. Jackson e agora temos Ryan Coogler e Michael B. Jordan, entrando para a história do cinema. Sinners é um exemplo claro e uma história extremamente autoral, com muito estilo, profundidade e simbolismo de um diretor que tem muito a nos contar. Já temos um forte candidato ao filme do ano, uma experiência cinematográfica completa, obra de arte. Eu acho que é exatamente sobre isso que ele fala, exatamente sobre isso que você falou também, que a gente às vezes eu acho que tem muito de um saudosismo e a gente acaba fechando o olho pro que lança agora, sabe? E sinceramente, sem exagero, esse filme me tocou como eu nunca tinha sido tocado numa sala de cinema, sabe? E então pra mim, esse filme com toda certeza já virou um marco, sabe? Eu vou lembrar desse filme. E tem muito do que eu falei do saudosismo, né? Geralmente a gente sempre fica olhando para o passado, exaltando o passado, né? Principalmente as pessoas mais velhas, né? Meu pai, por exemplo, ele mais, não se faz mais filmes como antes, né? O comentário que você mais vai ver por aí. E na verdade é isso, tá sendo filme sim, tá sendo filme bom sim. Hoje em dia a gente tem mais recursos para fazer filme bom, a gente tem milhares de diretores muito capacitados para fazer um filme bom e Sinners, né? Pecadores é um exemplo claro disso, entendeu? A gente não pode parar no tempo, a gente não pode ficar, ai, nossa, outro termo feio aqui, mas, mamando as bolas, né, dos filmes antigos, cara. A gente tem que valorizar o que a gente tá fazendo, entendeu? Pensar no futuro. E eu acho que Sinners faz exatamente isso. Ele pensa, ele olha para o passado, mas ele aplica aqui pra gente pensar no futuro, entendeu? Pra gente entender para onde a gente tem que ir. Eu acho que dá para linkar com aquela fala que eu falei no início, né? A gente, cinema, música, enfim, arte em geral. O mundo em geral, acho que vive uma saturação muito grande, porque é tanta informação ao mesmo tempo, né? E que a gente acaba não conseguindo muitas vezes processar. E a gente, igual você falou, né? Pô, antigamente era muito melhor, né? A gente acaba tendo esse tipo de fala. No meu tempo, tal. E eu acho que Pecadores, assim, pelo menos eu gosto de ver que é o início, um pensamento, claro, muito positivo, assim, otimista, mas é o início, talvez, de voltar, não voltar a ter coisas diferentes, mas voltar a ter coisas diferentes no mainstream, né? Vamos dizendo assim, porque coisa boa tá sempre tendo, só que é pouco vista, né? Então, acho que quanto essa originalidade, originalidade entre aspas, né? Mas essa criatividade, vamos trazer novas discussões, jeitos diferentes de falar e tudo mais, experiência foda. Ryan Coogler tem que estar em melhor diretor, mano, ser indicado e tal. O único filme ruim que esse cara fez, pra mim, foi Pantera Negra 2, tá ligado? Wakanda Forever. Que é totalmente justificável quando você vê que a Marvel forçou ele a entregar o filme antes da hora, né? Então, assim, passa o pano mesmo. O cara é pica. E eu acho que. Enfim, tô feliz com o rumo, que eu acho que o movimento que ele tá levando aí pro cinema. Acho que é muito bacana, né? Ver que, pô, Tom Cruise falou, galera, vamos pro cinema e tal. Vindo agora também Missão Impossível, eu acho. Tá, tudo bem. Fórmula 1 é muito comercial também, mas acho que tá trazendo pegar esse tempo, né, esses 3 meses assim, tá trazendo uma galera pro cinema de volta. Eu acho isso bacana. E lembrar 2 pontos, né? Você citou Pantera Negra 2 e mesmo em Pantera Negra 2, com aquele caos por causa da pressão da Marvel e também pelo falecimento de Chadwick Boseman, o Ryan Coogler, mesmo assim, conseguiu entregar aquele show visual que é a cidade subaquática do Namor, que aquilo ali é um êxtase puro de cultura latino-americana no quesito Inca, Azteca, enfim, é maluquice. E na outra coisa que você, Samuel, falou, foi citando o nome do melhor ator do mundo, que é o Tom Cruise, que não só apoia o cinema, como também, de forma íntima, apoia pecadores, né? Ele postou foto com
Meu Deus, o Michael B. Jordan. Daí o Michael B. Jordan postou foto com ele também, falando, adorei Missão Impossível 8, sei lá o que, sei lá o que. Os caras estão firmados, estão de mãos dadas para salvar o cinema. E isso me deixa muito feliz, porque são esses rostos conhecidos que podem levar pessoas ao cinema e incentivá-las a ver mais filmes e mais filmes e mais filmes. Pra mim, o que você falou, Matheus, é uma verdade absoluta. Porque, pra mim, cara, o Tom Cruise ele tinha que ganhar um Oscar honorário, sabe? Porque é maluquice o tanto que esse cara se dedica nos filmes dele, sabe? O tanto que esse cara se mantém pra, tipo, mano, vamos deixar o cinema vivo, tá ligado? Como pessoa, cara, eu não vou entrar nessas questões, porque é uma pessoa bem controversa, É igual o mas próprio como Brad Pitt, assim, né? exatamente. Mas como ator e, e como ele não fez nada absurdamente grave, eu pago um pau assim pelo que ele faz pela arte, sabe? É o cara montando do lado de fora de avião, é o cara pulando de penhasco e paraquedando, é o cara fazendo de tudo, sabe? Eu valorizo muito esse tipo de atuação também, porque ele tem atuações muito boas, como o De Olhos Bem Fechados, né? Kubrick, e atuações que são essas atuações mais, tipo, vou fazer uma doidice aqui, tipo, Missão Impossível, né? Eu sinceramente acho isso muito foda. De verdade, concordo com cada palavra. E muitos dizem assim que tem três grandes ícones da ação ao longo dos anos, né? O primeiro, claro, seria o Buster Keaton, que pra mim é o outro que tá ali pau a pau com o Tom Cruise pra ver quem é o mais foda. Porque o cara simplesmente fazia maluquice nos anos 20, seja em montagem, direção e como dublê também. Depois a gente tem o Jack Chan, que se sacrificava de forma física para produzir os filmes, dando pirueta de elevador, se machucando, levando choque, sei lá. O cara era doido. E agora a gente tem o Tom Cruise numa série de 8 filmes, 8 filmes, fazendo maluquices, quebrando o pé, pulando de avião, ficando submerso por 16 minutos. O cara é maluco. O cara é maluco, mano. Pra mim, ele deveria ganhar todo tipo de Oscar. Até trilha sonora deveriam dar pra ele, sabe? Que isso. Mas eu acho legal isso mesmo, dessas figuras consagradas, né? Independente, igual a gente falou, assim, das coisas que eles fazem pessoalmente, né? Falando um pouco mais sobre o trabalho deles. É legal quando a gente vê que essa galera tá se juntando aí pra, de fato, trazer, né, de volta aí a gente pra sala do cinema, principalmente no mundo pós-pandemia, né? Que ficou cada vez mais fácil assistir um filme na tela do seu telefone. Pois então, parece que eles estão formando uma aliança do inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Porque todos que de verdade valorizam o cinema como arte e uma forma de tocar as pessoas repreende absolutamente streamings como a Netflix, né? Tanto que o Tom Cruise, agora em Cannes, mandou uma indiretinha, uma crítica à Netflix, sabe? Falando sobre como todo esse esquema de lançar filmes diretamente pro streaming e, enfim, é horrível. E, cara, é bom deixar, né, a vida pessoal dele de lado, e tal. Ele que vá se resolver com a filha e com a religião, enfim. Mas olha, esse cara não tem o que falar, cara. É inacreditável. Tem que ter um episódio só sobre Tom Cruise, tá? Lancei a ideia. Também acho. Ou pelo menos essa luta de quem realmente luta pelo cinema, né? Batalha de quem se sacrifica mais pelo cinema. Eu agradeço a todos que tenham assistido o nosso episódio. Segue a gente nas nossas redes sociais, @MapleFilmes Produtora. Tem muito conteúdo bacana saindo por lá. Te vejo no próximo episódio.